eu tinha esse receio de que as pessoas de fato fossem buscar lá o cara que tá na TV, entendeu? Sim. E se dessem conta que estão assistindo uma coisa que, opa, não tem nada a ver com aquilo e que causasse algum tipo de mal-estar ou frustração e tal. E foi o contrário disso, cara. Que é a função social do teatro. Exatamente. Você tá levando pra essa galera. Né? Exatamente. Isso é Então tinha maravilhoso. cidades que a gente fazia assim, que o público aplaudia um tempo, a gente agradeceu, o público aplaudindo. Então você fala, pô, chegamos, né? Deu certo. A experiência. A experiência que ela tá vivendo ao vivo, Sim. aquilo não tem como comparar com outra coisa. É o único. O meu convidado de hoje quase matou o pessoal de raiva em casa por conta das maldades que ele aprontou na pele do Robson em Órfãos da Terra, que acabou na TV Globo agora no começo do mês. Mas ele tá no teatro, encantando a galera, tá dando vida a um dos maiores artistas da história, Van Gogh, no espetáculo Van Gogh por Gauguin. Quem chega junto é o querido Alex Moreno. Alex, prazer te receber aqui. Prazer. Olha, antes da gente falar da peça, que tá chegando ao Rio de Janeiro, acabou de estrear semana passada, eu queria que você falasse um pouquinho do Robson. Foi difícil dar adeus a esse vilão tão marcante? Foi, cara, foi, tá sendo ainda. Tá sendo. Tá sendo ainda. Bom, primeiro que eu adoro fazer vilões. Não é o meu primeiro, mas esse eu acho que esse agora eu senti o gostinho mesmo, né? O vilão clássico, que sequestra criança, que faz chantagem, que atira em grávida. Sem nenhum pudor, digamos assim. Nenhum pudor. Então, assim, a brincadeira é tão grande, né? A delícia de fazer alguma coisa tão diferente da vida, do cotidiano, é tão legal pra gente, pro intérprete, que eu quando gravei minha última cena, eu falei, eu não tô preparado pra me despedir desse cara. Eu tinha mais coisas pra fazer com esse cara. Eu queria fazer mais coisas. Mas é isso, o ciclo se encerrou de uma maneira linda, as pessoas, enfim, tiveram esse contato positivo com o meu personagem, porque ao mesmo tempo que eles odiavam, tinha uma relação de amor e ódio, né? É isso que eu queria saber, eu sempre fico intrigado com essa popularidade dos vilões, né? E me parece sempre que o vilão, ele acaba exercendo um fascínio muito maior com relação sobre o público, né? As pessoas amam odiar o vilão, né? Eu assim, particularmente eu sou fã de vilões. Você também, né? E eu fico me perguntando o que me faz ficar tão interessado nessas figuras, né? Por que eles são tão... E eu acho que está nesse lugar de... Eles vão fazer exatamente o que você provavelmente não fará na vida. O que você provavelmente não vai ter... O que não está dentro do teu cotidiano, da tua cerca. Então ele sai dessa cerca, o vilão, ele atravessa essa cerca e vai para um lugar de loucura, né, muitas vezes. E que aí eu acho que fica mais legal ainda. Tô lembrando de uma Nazaré, tô lembrando de... vilões históricos. História, da Carminha. Carminha, né? Sim. E principalmente quando humaniza, quando você também consegue, quando ele está nesse lugar, que é um patamar acima do nosso nível de cotidiano, de vida, sim. Mas eles são humanos, você percebe que o cara tem dados de humanidade, né? Carminha triste porque perdeu alguém, né? Assim, não é só naquele lugar de, eu sou o pior cara do mundo, eu sou a pior pessoa do mundo. É má porque é má, não. Má por mal, não é isso, né? Então, eu acho que isso exerce um fascínio nas pessoas, essa coisa de você poder brincar com uma coisa que não está dentro do teu círculo. Do teu universo. Agora, em Órfãos da Terra, a gente tinha uma grande vilã, que era a Dalila. Sim. Também essa capaz, só faltava comer criancinhas. Se bobear, até comeu. Se bobear, comeu, eu perdi esse capítulo. E tinha o Robson também. Quando você tem uma grande vilã em cena, e a gente tem uma trajetória, uma tradição na dramaturgia de ter grandes vilãs, e o público ama essas grandes vilãs, como você mesmo lembrou de algumas, ter você, naquela mesma obra, também interpretando um personagem do mal, aumenta esse desafio, você fala assim, caramba, tem aquela mulher ali que tá arrebentando, a Alice arrebentou no papel. Arrebentou. E tem você ali também, olha, também tem que convenger, tem que imprimir essa maldade aí. Sim, na verdade a gente tinha até mais vilões, né, porque tinha eu, o Carmo, fazendo o Paul, e a Alice, acho que esses eram os principais. Tá bom de vilão, né? E aí a Alice foi e matou o Carmo, sobrou o Robson. Eu acho que essa coisa de tentar ser bom, de tentar chegar lá, né? Porque a Alice ela estava dando no diapasão, estava lá em cima. Realmente era... Pô, você não pode entrar e jogar pouco, você tem que jogar muito para estar no mesmo jogo que a Alice.
Mas eu tive uma surpresa muito boa, que em algum momento eu virei, foi vilão contra vilão. Né? E eu acho que não era mais assim, nós dois armando pra causar na vida dos protagonistas. Era um contra o outro, era um tentando ferrar o outro. Sim. E eu acho que isso foi um movimento muito legal, porque aí o Robson, que era odiado, passou a ser muito querido. Sim. O pessoal tinha tanto ódio da Dalila, falando, bom, vamos gostar dele mesmo. Vamos gostar do Robson. Na cena que eu atirei nela, a repercussão disso foi gigante, cara, porque a novela inteira ninguém conseguiu causar nenhum mal pra ela. Nenhum mal. Ninguém fez nada contra ela, efetivamente. O Robson fez. Mandou pra você ter logo. Logo em cara. Virei assim o herói brasileiro das 18. Agora, além da novela, paralelamente, você está em cartaz. Vocês estão em cartaz já desde o começo do ano, Sim. Em São Paulo, com Van Gogh por Gauguin. Queria que você falasse um pouquinho da história, dessa trajetória, porque a gente olha pro Alex, quem já viu o autorretrato do Van Gogh vai lembrar que tem muita semelhança. Tem. Eu queria que você dissesse como é que surgiu esse projeto também. Né? Esse projeto surgiu justamente pelo visual. Não foi assim, porque eu já estava numa pesquisa de Van Gogh e tal, não foi isso. Eu estava fazendo um outro trabalho, e nesse outro trabalho, todo o elenco chegava e invariavelmente falava, olha o Van Gogh, o Van Gogh chegou, cadê o Van Gogh, gente? E o Vincent, chega... E o Vincent? Aí já fica mais íntimo. E aí eu falei, caramba, é verdade, eu sou parecido com... Eu sou uma versão do Van Gogh, né? Parecido, não sei, mas uma versão do Van Gogh. E aí eu cheguei no Lage, no Roberto Lage, monstro... Fiz uma coisa bem Faustão agora, um monstro da... Tanto do pessoal quanto do profissional. Aí eu falei, Laje, eu acho que eu tenho que fazer o Van Gogh no teatro, queria saber se você me acompanha nessa empreitada. Aí o Laje falou, claro, óbvio, já tinha trabalhado com ele em outro trabalho. E aí convidei a Thelma para escrever, eu tinha feito uma novela com ela, convidei a Thelma, adoro os textos da Thelma, já tinha lido, inclusive... literatura. Thelma Guedes, né? Thelma uma das Guedes, autoras, Thelma inclusive, Guedes, de Órfãos da Terra. Isso. E aí a Thelma escreveu, mas isso, porra, tô te contando, isso levou um tempo, né, cara? Até assim, até a Thelma entregar o texto é um tempo, o tempo de você reunir equipe, e a gente montou esse espetáculo na raça, sem patrocínio, sem incentivo, né, assim, esse momento difícil que a gente tá vivendo, é quase que fazer essa peça é em si um ato de resistência, né, de falar, a gente vai fazer mesmo que a gente não tenha nenhum recurso externo, a gente vai fazer com o que a gente tem. Se eu tiver que fazer com uma roupa preta, uma cadeira e um fundo branco ou preto, a gente vai fazer. E isso não é uma coisa nem que eu estou dizendo, é uma coisa que o diretor comprou, o Lage comprou. O Lage tem uma carreira de 50 anos ou mais em teatro. E eu vi esse homem falando que eu vou fazer, porque para mim é uma questão de honra colocar nesse momento atual, essa peça. Aí, aquela hora eu falei, cara, eu sou feliz, eu tô com as pessoas certas. Eu estou com as pessoas certas. A Thelma, inclusive, também. Não, a gente vai fazer. Então, assim, levantamos na raça de uma maneira linda em São Paulo. Tivemos uma temporada de 2 meses. Depois fizemos algumas cidades do interior de São Paulo também, que era um medo que eu tinha. Por quê? Porque a gente não está fazendo uma peça comercial. É que eu imaginei que fosse alguma coisa assim, tem muito receio do público, muitas vezes não tá próximo daquele universo, está próximo do personagem, entender, né, as nuances, a complexidade daquele personagem. Exatamente. E acho que quando você vai para uma cidade do interior, que as pessoas não têm muito acesso, não vão muito ao teatro, venham mais para o teatro. Não só no interior, eu estou falando isso, mas isso acontece nas grandes capitais também, enfim. Eu tinha esse receio de que as pessoas de fato fossem buscar lá o cara que está na TV, entendeu? Sim. E se dessem conta que estão assistindo uma coisa que, não tem nada a ver com aquilo e que causasse algum tipo de mal-estar ou frustração e tal. E foi o contrário disso, cara. Que é a função social do teatro, que Exatamente. Você tá levando para essa galera. Né? Exatamente. Então tinha cidades que a gente fazia assim, que o público aplaudindo um tempo, a gente agradeceu, o público aplaudindo. Então você fala, chegamos, né? Deu certo. Deu certo nesse sentido, de chegar no coração dessas pessoas, de alguma forma. Tocou ali, né? Eu mesmo me lembro, há muito tempo, eu era adolescente, eu fui ver uma peça da Fernanda Montenegro. E eu não lembro, Dona Doida, talvez isso, eu não lembro agora exatamente qual era, mas eu lembro que eu não entendi nada do espetáculo. Mas eu tava vendo a Fernanda. Então não tem problema, eu podia ficar lá passando uma receita de bolo, tava tudo bem. Olha, miojo a gente faz assim.
Tudo bem, eu tinha lá, sei lá, meus 15 anos, mas eu fiquei assim, encantado com aquilo, né? Tinha algum encantamento ali, independente do que estava sendo dito. E também acho que isso também pode acontecer com a gente. Da pessoa tá lá e às vezes não entende muito bem, mas a atmosfera, A a experiência que ela tá vivendo ao vivo, Sim. aquilo não tem como comparar com outra coisa. É único. E aí eu sei que o público reagiu bem a essa turnê em São Paulo, pelo interior também do estado. Mas eu quero saber do processo anterior, o teu processo para encontrar o Van Gogh, além da aparência, né? Como é que foi essa pesquisa? Aí você foi ler, os caras foram puxar a vida desse cara. Olha, não foi nada fácil, mesmo. Existe um nada fácil que o ator diz, não foi fácil, não sei o quê, mas o cara tá lá assim, lindo, sabe assim... É parte do pacote dizer que não foi fácil para dar um charme. Para dar um charme, exatamente. Eu adoraria dizer agora como se fosse um charme, mas não é, não foi fácil. Eu fui estudar, eu já conhecia a obra, mas eu não conhecia o artista por trás da obra. Eu queria saber qual era a família, de onde ele veio, com quem ele foi criado, como ele foi criado. Eu precisava entender a história do cara para poder dar vida pro cara. Mesmo que o Van Gogh que eu faço nesta peça não é o Van Gogh biográfico. É um Van Gogh deturpado pela imaginação e pelo efeito de droga, de remédios do Gauguin. Então o Gauguin está agonizando e o Van Gogh volta como se fosse num delírio para acertar as contas com ele. Certo. Então é um Van Gogh deturpado pela visão do Gauguin. Mas independente disso, eu tinha que saber quem tinha sido o Van Gogh. Para sacar o contexto. Para sacar o contexto e até, assim, coisas que eu vou me utilizar. Porque é um Van Gogh, mas é um Van Gogh, assim, pelo olhar do outro. Por isso que a peça se chama Van Gogh por Gauguin. Então fui estudar, fui percebendo essas coisas, tentando me cercar do máximo de informação possível. Comecei a ver o máximo de pinturas também, filmes. Eu vi o filme do Willem Dafoe. E eu pirei no filme. Então, tudo que eu pude, eu fui atrás para que aquilo me alimentasse, para eu poder chegar na sala de ensaio melhor. Mas chegou um momento, sinceramente falando agora, por isso que eu disse que não foi fácil, que eles vão me matar de eu dizer isso, mas eu vou dizer, porque é verdade. Eu pedi para sair. Sabe assim, pede para sair? Tipo, bate no tatame e sai. Assim, eu falei, eu não dou conta de fazer esse trabalho. Mas por quê? Você achou pesado? Eu achei que eu não tinha... Não, que eu como ator, eu não tinha repertório suficiente para uma coisa tão incrível, uma coisa tão maravilhosa e que parecia estar aquém de mim, além de mim. É como se eu não conseguisse tocar aquilo. Então eu, na sala de ensaio, teve um momento em que eu falei, mas cara, não é isso, não é isso, não é isso. E de fato, muitas vezes não era aquilo mesmo, estava ruim, mas faz parte do processo na sala de ensaio. Para isso nós ensaiamos. Mas teve uma hora que aquilo foi me sufocando muito. Eu não sei se foi pela sensação de eu ter proposto o projeto e daí ficou com peso do tipo, porra, eu que dei ideia desse projeto, eu chamei essas pessoas, agora tem que arrebentar. Eu tenho que arrebentar, não tenho que nada. Eu não tenho que nada. Mas isso demorou para sair da minha cabeça. Eu fiquei com essa sensação real de tipo, cara, eu tô pagando o mico da minha carreira. E no momento que abrir a cortina e eu fizer pela primeira vez, eu vou ser arrasado pela imprensa, por tudo, vai ser um horror. Eu tava com... Olha que doideira. Mas eu tava sofrendo no ensaio, o diretor pisava. Então, aí em algum momento o Lage virou pra mim e ele disse, cara, você não sai, ponto. Se vira com qualquer outra coisa, se vira. Tranquei aqui, mas você não sai, entendeu? Porque se você sair, todo mundo sai. É basicamente isso. Aí eu falei, cara, tem muita gente dependendo. Agora assim, já era cenógrafo, isso, lá, muita gente dependendo. Vamos fazer, seja o que Deus quiser. E aí foi indo, e num determinado momento uma chave virou para mim. E essa chave está relacionada à perda de uma pessoa muito importante da minha vida, que durante o processo se foi, e eu não pude me despedir. É um tio que morava na Espanha, e no dia eu tive ensaio. Nossa. E aí fui pro ensaio. E tudo que não ia, tudo que estava preso, tudo que estava nesse dia, eu estava assim, eu falei, como é que eu vou fazer esse ensaio hoje? E aí eu fiz o ensaio. E a hora que terminou, o Lage disse, foi o teu melhor ensaio. E é isso. Eita, agora olha só, quer dizer, você está falando que a peça, esse Van Gogh, é apresentada ao público a partir desse olhar do Gauguin. Conta pra gente que história é essa desses dois caras, né? São dois artistas, né?
dois caras super importantes para a arte mundial. Conta que história é essa, que relação é essa? Porque eu sei, por exemplo, pesquisei aqui, você me corrige se eu estiver errado. Minha pesquisa é muito mais superficial que a sua. Que o Van Gogh, quando cortou, quando decepou a orelha, foi numa briga com o Gauguin. Sim. É real. Boa, garoto. Pesquisou bem. Então, assim, a relação é uma relação tensa, para dizer o mínimo, né? Muito. Bom, o Van Gogh tinha, acho que os dois, tanto o Van Gogh quanto o Gauguin, mas o Van Gogh tinha essa solidão gigantesca, né? Esse vazio gigantesco. Ele foi abandonado inúmeras vezes, né? Ele não constituiu nenhuma relação durante a vida. Ele se relacionou com prostitutas, mas não teve, nunca casou, nada, não teve filho. Era um cara esquisito, era um cara não bem quisto. As pessoas viam, ele é quase que um mendigo, um cara sempre à margem, né? Não é aquele que tá no meio, que tá no... Não, um cara que tá à margem, que tá... Isso é legal dizer também, que o Van Gogh não fez sucesso em vida, né? Não, muito pouco nada. Ele era praticamente um indigente, o cara pintava, mas ninguém... Não, e assim, você pensar que é um dos maiores artistas do mundo até hoje, e o cara não vendeu... Assim, existem teorias e teorias, mas ou vendeu 2 pinturas em vida, ou não vendeu nenhuma. Gente... Assustador pensar E ele pintava... Ele pintava de uma maneira quase que desesperada. Ele começava uma, já ia para outra. E é assim, uma loucura de tanta coisa que ele produziu e não vendia. Né? Então esse cara com esse vazio, esse cara estranho, ele tinha quase que uma ideia de um mestre quando ele via o Gauguin. O Gauguin para ele era uma ideia de, porra, esse cara é o cara que eu acho muito foda. Ele pirou no Gauguin, ele falou, pô, esse cara, ele entende um caminho aí que eu não entendo ainda. Então, tinha quando a gente tinha uma admiração muito grande. Sim. Só que nisso o Van Gogh foi morar em Arles, e o irmão, o Theo, o irmão do Van Gogh, convidou o Paul Gauguin para ir para Arles e passar um tempo com o Van Gogh lá. Os dois pintando, os dois trocando as escolas, impressionismo, pós-impressionismo, blá. E pagou. O cara foi com cachê. Foi patrocinado. Ele foi patrocinado. Era publi. Não era publi. Não é que o cara foi lá e falou, vamos ficar aqui com o Van Gogh, que legal, que massa. Primeiro porque ele não queria ir para Arles. Arles era um lugar frio, na França, um lugar que ele não queria... E o Paul era um cara do mundo, um cara que já tinha viajado pelas Ilhas Marquesas, um cara que fez tudo, né? Um cara que teve mulheres, filho, foi marinheiro, diferente do Van Gogh. Vividaço. Ele falou, cara, vou lá ganhar essa grana. Basicamente isso. Chegou lá e ficou... A gente discute isso na peça. Ele ficou o quê? Ele ficou encantado com aquela loucura, ou ele ficou com inveja, ele ficou o quê? Né? Muitas coisas podem ter acontecido. Sim. Foi um período muito curto que eles viveram juntos lá em Arles, mas foi um período que definiu a vida, tanto de um quanto de outro. Esse encontro de dois gênios, esse atrito de dois gênios. Você imagina, você tá com um Van Gogh, você tem um Gauguin no mesmo ambiente, os dois criando e os dois discutindo pintura e dizendo, não, isso que você faz não é bom, isso que você faz não é bom. E os dois tentando impor um no outro o teu modo de ver o mundo, né? O Gauguin era um cara que pintava muito pela imaginação. Ele não precisava necessariamente ver para pintar, ele criava. E era isso que ele queria que o Van Gogh fizesse. Porque o Van Gogh, para pintar, ele tinha que ver. Ele reproduzia. Ele reproduzia. Com aquele olhar maravilhoso, com as telas que saltam na cara da gente. Eu apaixonado por esse cara. Então é isso, teve esse atrito muito forte. Teve um momento que não deu mais e o Gauguin falou, eu não consigo mais, eu vou embora. Isso é de verdade, isso aconteceu mesmo, tá? Não vou contar o que acontece na nossa peça. Sim, sem spoiler. Sem spoiler, mas isso é real. E aí ele vai embora, e nisso o Van Gogh tem um surto. Não suporta e corta a orelha. Que entrega para uma prostituta, a orelha num paninho, que ele queria que ela entregasse para o Gauguin. Né? Enfim, e depois, algum tempo depois, aí não sabemos mesmo se ele se mata ou se ele sofre um homicídio. Porque ele leva um tiro, só que o ângulo da arma, teoricamente, não daria para ele mesmo atirar. Então, existe até hoje essas controvérsias. Assim.
Agora, eu queria que você falasse um pouquinho, porque isso é interessante que a gente falou aqui bem rápido, esse fato de ser um gênio, Van Gogh, né, esse gênio que todo mundo reconhece hoje, e esse cara ter passado por essa existência sem ter tido reconhecimento. E hoje, em 2019, a gente vive com todo mundo em busca de reconhecimento. Né, de like, enfim, de compartilhamento, de audiência, seja lá do que for. Todo mundo quer ser aceito, quer ser bem aceito, quer ter sucesso. O que esse artista que deixou essa obra desse tamanho e não experimentou essa coisa que massageia um pouquinho o ego, afaga, né? Do reconhecimento, Sim. pode ensinar para todo mundo hoje em dia que está nessa busca desenfreada, até meio doentia às vezes, Alex? Cabeça pergunta? Foi cabeça pergunta. Mas acho que cabe, acho que é importante. Cabe. Eu acho que ele ensina que tá dentro, né? Que não tá fora. Que a gente fica buscando muito esse reconhecimento de fora, o que você acha. Você gosta da minha roupa? Você gosta da maneira... Você gosta dos meus pratos de comida que eu posto? Você gosta dos meus bichos? É você, tá vendo? É sempre o outro, é sempre tá no outro, tá no outro, tá no outro. O outro vai me dizer se tá bom. O outro vai me dizer se isso é válido. O outro vai me dar a medida. E eu acho que nesse caso, tudo bem que ele não teve escolha, tá? Mas eu acho que nesse caso tá dizendo assim... A minha arte, o que eu tenho para dar, para oferecer, é único e exclusivamente meu. É completamente genuíno. E eu não dependo do teu olhar para gostar ou não gostar, para dizer se é bom ou se não é bom. Ele precisava se expressar. Eu tinha que me expressar, exatamente. A pintura era o canal. E enfim, o olhar do outro ali importava menos. É isso. O cara tinha que se expressar, tinha que colocar para fora aquilo. Se ele vai colocar para fora aquilo... pensando na opinião, isso, aquilo, mas é isso que ele pagou o preço, cara. Ele pagou o preço, né? Não vendeu nada. Mas depois virou o que virou. Virou Van Gogh. O Van Gogh. Então eu acho que tem um lugar aí de uma assinatura mesmo, de falar, não, eu não tô falando do Van Gogh, eu não acho que ele tinha esse não, eu sou foda, muito pelo contrário, não acho não, tenho certeza. Ele não tinha, eu sou foda, eu vou fazer aqui uma coisa independente do que as pessoas vão achar. Que vai ficar pra eternidade. Não acho que foi isso. Mas acho sim que, pra gente poder fazer um paralelo de lá pra cá, eu acho que tem muito disso que está dentro, assim, do que é genuíno, o que é visceral em você. Isso que é visceral dificilmente vai passar pelo crivo do outro, para o outro achar que é bom ou não é bom. É visceral, é teu, isso aí faz parte de você e talvez seja o teu melhor a oferecer. E dizer já basta. A gente, antes de começar a gravar, o Alex me disse assim, olha, eu termino exaurido. É um espetáculo que te exige também muito fisicamente, na parte vocal também. Exige bastante. A primeira parte da peça é mais tranquila, assim. Pinta uns quadros. Pinta uns quadrinhos ali. Eu pintando é uma coisa maravilhosa, inclusive, tá? A gente quer muito que vocês vejam as casinhas com sol que eu faço, com as florzinhas. Manda uma pra gente botar no cenário. Não, brincadeira, até porque lá a gente tem uma solução muito melhor pra isso. Porque, obviamente, né... Não... Imprime. Mas assim, da metade pro fim, fisicamente exige muito. Porque o que acontece internamente, o que acontece com o meu estado emocional, ele reverbera no meu corpo. Então o meu estado emocional da metade pro fim da peça vai até o momento em que estoura. E para estourar, estoura por fora também. Então assim, eu termino de fato muito cansado, mas muito agradecido sempre de ter feito. Não, independente da resposta, né? Às vezes tem um aplauso mais forte, mas não é disso que se trata. Mas é de como cada vez que eu faço essa peça, de como eu me transformo. Toda vez que eu faço essa peça, eu saio diferente, eu vou para casa diferente. É incrível essa sensação. E você acha que o público sai com que sensação? O público sai pensando em quê? Assim, o que ele leva? Porque sempre tem isso, né? Teatro, né? Depende, claro que assim, depende da peça, enfim, depende do teu... Porque às vezes você senta lá, ouve aquilo tudo, assiste, tal, bate palma, sai e vai comer uma pizza, tá tudo certo. Sim. Mas tem aquele... E tudo bem também, né? Mas tem aquele espetáculo que toca em algum lugarzinho e você sai com questionamentos ali. O que você acha que o público volta pra casa pensando depois? O que eu sempre ouço e que eu acho bem curioso é que as pessoas que quando terminam o espetáculo, elas querem ir pra casa pra ver as obras. E isso já é um ganho. Nossa, muito legal. Porque agora eu posso contar isso pra vocês, porque na peça a gente não mostra nenhuma obra, não tem nenhuma obra. A gente tem um exercício de imaginação muito grande, que a plateia completa aquelas obras. E a gente fala o tempo todo delas, o Jardim do Poeta, as Arlesianas,
não sei o quê, A Noite Estrelada. A gente fica falando dessas obras. Eu descrevo obras inteiras. As pessoas não veem, elas ouvem. Então é muito bonito que no final elas agora eu preciso ver do que esses caras estavam falando. E vão atrás tanto da obra de um quanto do outro. E isso é quase que uma unanimidade. Todo mundo que assiste a peça fala, agora eu preciso ver. E aí começam a postar as obras e me marcar depois. Que legal, que legal. É muito legal. Legal. É muito legal. Olha, eles acabaram de estrear semana passada, Alex, Van Gogh por Gauguin, na Casa de Cultura Laura Alvim em Ipanema. Mas faz um convite pra galera te assistir. Galera, até dia 27 de outubro, Casa de Cultura Laura Alvim, Van Gogh por Gauguin, sextas, sábados e domingos. Sextas e sábados, 20 horas, domingos, 19 horas. Eu espero vocês. Venham ver os girassóis de Van Gogh comigo. É isso, querido. Eu vou lá ver. Por favor, eu te espero. Beleza, sucesso. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. Deixa like aqui embaixo, comenta, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não tiver inscrito ou inscrita. E semana que vem, na terça, tem live, hein? Pra comemorar 2 anos do canal. E quinta tem mais Chega Junto. Aqui você sabe, rola sempre um bom papo. Beijão e até lá.